Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Ieri, filha do condutor da Casa de Divulgação Porto Alegre Roio, e eu tô aqui para compartilhar um pouco dos estudos sobre as providências divinas. Eu já falei sobre 7 providências, quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar na descrição do vídeo, e dando a continuidade, hoje eu vou falar sobre a 8ª providência divina, Otonome no Mikoto. Otonome no Mikoto é a assistência divina de extrair o bebê do útero da mãe no nascimento, e no mundo é a providência da extração em geral. É a providência da posição oeste, de natureza masculina, e cumpre função de 2 em 1 com a 5ª providência divina da posição leste, como Yomi no Mikoto, que é a providência responsável pelo trabalho da entrada e saída dos alimentos e da subida e descida da umidade no mundo. A alimentação depende diretamente da extração, da colheita, e o ciclo d'água também depende muito do equilíbrio daquilo que é extraído e mantido na natureza. Assim, quando temos problemas com a 8ª providência, é porque a gente tem problema também com a 5ª providência. O Otonome no Mikoto é o trabalho divino da extração, que consiste em ter a bênção de poder colher e extrair as coisas desse mundo, seja de origem animal, vegetal ou mineral. A nossa moradia, a nossa alimentação, tudo, absolutamente tudo que está na nossa volta, vem de recursos extraídos da natureza que Deus Pai nos concede para a gente poder atingir o objetivo da existência humana, que é viver a vida plena de alegria e felicidade juntamente com Deus Pai. Ainda, a gente absorve tudo que a gente extrai, por isso essa também é a providência da absorção. Tudo que a gente recebe do meio externo, a gente absorve de alguma forma. Por exemplo, os alimentos que extraímos da natureza são absorvidos pelo nosso corpo. Além disso, a gente tem a capacidade de absorver também tudo que a gente percebe ou capta por meio dos nossos sentidos. Além disso, as coisas que a gente extrai da natureza não nascem prontas. Tudo precisa de um processo de desenvolvimento e é Deus Pai que faz com que essas coisas se desenvolvam sem nenhum problema, para então a gente poder usufruir. Por isso, além de ser a providência da extração e da absorção, essa é também a providência do desenvolvimento e crescimento das coisas. No ser humano, o desenvolvimento pode ser interior e exterior. No nosso interior acontece de forma física, porque o nosso corpo se desenvolve desde a concepção, mental, porque a nossa mente se desenvolve através do conhecimento, e espiritual, porque o nosso espírito está sempre em evolução. Já no nosso exterior, esse desenvolvimento está relacionado à prosperidade. Oyasama relacionou o número 8 à expansão por causa dos 8 pontos cardeais e colaterais das rosas dos ventos. Por isso, a 8ª providência também atua na expansão das coisas, que para nós pode ser em forma de prosperidade na família, sucesso profissional, crescimento nos negócios, e por ser a providência da colheita, está relacionada às nossas conquistas e realizações. Para a gente ter um merecimento dessa providência em relação a tudo isso, é preciso exercer os usos espirituais que correspondem a essa providência. Para explicar isso, Oyasama tomou como exemplo a cobra preta. Cobra preta é a tradução da palavra Kurogutsuná. Kuro significa preto e Kutsuna é uma outra palavra para se referir à cobra. No Japão, sempre se teve muita superstição com as palavras. Por exemplo, falar coisas boas atrai sorte, enquanto falar coisas ruins atrai azar. Eles também acreditavam que falar a palavra fazia chamar a coisa em si. Por exemplo, se eles falassem a palavra hebe, que significa cobra, poderia aparecer a cobra mesmo. Por isso, acredita-se que na região de Kansai, oeste do Japão, as pessoas usavam a palavra kutinawa, que significa corda apodrecida, para se referir à cobra e não precisar falar a palavra hebe. Com o tempo, kutinawa se transformou em kutiná e, posteriormente, em kutsuná. Assim, juntando a palavra kuro, que significa preto, com a palavra kutsuná, temos kurokutsuná, ou cobra preta. Essa cobra pertence à espécie Elaphe quadrivirgata, nativa do Japão, que não tem veneno e é conhecida como Shimahebe, e o tipo totalmente preto dessa espécie, que é a Kurogutsuná referida pela Oyasama. Atualmente, essa cobra preta é conhecida como Karasuhebe, que significa cobra-corvo, exatamente por ser tão preta como corvo. Apesar de a tradução ser cobra preta, não é a cobra preta do Brasil conhecida como mussurana, nem qualquer outra espécie de cobra na cor preta que existe ao redor do mundo. Então agora eu queria analisar as características dessa cobra e ver o que a natureza dela nos ensina. Essa cobra mede mais ou menos 1 metro a 1,5 metro e não tem veneno e se alimenta de sapos, minhocas, peixes e roedores. Ela é bem mansa e não ataca os seres humanos. Aliás, ela não sabe dar o bote como outras cobras que avançam rapidamente do lugar onde elas estão.
Oyasama não pegou nenhum exemplo de animal feroz ou agressivo para nos mostrar que isso não faz parte da natureza humana. Todo e qualquer tipo de agressividade ou violência que a gente comete surge do nosso livre-arbítrio e das poeiras que a gente acumula por causa do nosso egoísmo. Mas, como Deus Pai nunca desejou isso e nem nos concedeu essas características, é importante que a gente se esforçar para remover isso e ter o espírito amável e gentil. Essa cobra é totalmente preta, até os olhos dela são completamente pretos. Segundo o mestre Keiichiro Moroi, a cor preta dessa cobra simboliza a proficiência, a habilidade, a qualificação em relação ao próprio trabalho ou atividade que a pessoa exerce. Porque a palavra profissional em japonês é kuroto. Com essa explicação, eu fui pesquisar melhor, um pouco mais sobre essa palavra para tentar entender melhor. Normalmente, essa palavra é escrita com o ideograma que significa profundo, mais o ideograma que significa pessoa. Ou seja, pessoa com interior profundo, pessoa sábia. Porém, esse primeiro ideograma também pode significar preto, mas não é o preto que a gente conhece. É uma cor escura resultante da mistura do vermelho e do amarelo que eles consideravam ser um tom de preto. Antigamente, para se referir a uma pessoa especialista no assunto, as pessoas falavam kurohito e, para as pessoas amadoras, eles costumavam dizer shirohito, que se transformou no que conhecemos hoje como shiroto. Hoje, shiroto é escrito com ideograma que significa origem, princípio, mais o ideograma de pessoa, ou seja, principiante. Em outras palavras, o branco, apesar de significar princípio, pode significar também a inexperiência, o amadorismo. Já o preto, por estar associado a algo com muita profundidade e também pelo mar ser mais profundo, mais escuro quanto mais profundo, significa também o conhecimento profundo, a especialização em algo. Ainda, a palavra kuro também pode significar em japonês dificuldades, e as pessoas que passam por muitas dificuldades também são pessoas muito experientes. Assim, como no japonês se utiliza a palavra preto para se referir a um expert, a um especialista em algo, o mestre Moroi diz que o que corresponde a essa providência é ter o espírito de aperfeiçoamento, que busca sempre ter mais experiência e conhecimento para aperfeiçoar o próprio trabalho. Como essa é a providência do desenvolvimento, o espírito de aperfeiçoamento é o principal fator que possibilita o desenvolvimento no nosso interior e exterior, porque o sentimento de querer sempre aperfeiçoar as coisas vai fazer com que a gente tenha mais disciplina, desenvolva mais as nossas habilidades, adquira mais conhecimento e vai nos ajudar a crescer tanto como pessoa como profissional. Isso vai refletir no nosso exterior, fazendo com que haja crescimento na atividade a qual a gente está se dedicando, porque o crescimento das coisas à nossa volta está ligado ao nosso crescimento interior, ou seja, o nosso sucesso como pessoa, como profissional, depende muito da nossa maturidade espiritual. Por isso, antes de desejar o resultado das coisas que a gente faz, é muito importante a gente sempre aperfeiçoar a si mesmo e crescer espiritualmente, buscando remover cada vez mais os próprios defeitos e tentando ser sempre uma versão melhor de si mesmo. Outra coisa sobre essa cobra é que ela é muito resistente. Oyasama diz que essa cobra é tão resistente que mesmo puxando ela não arrebenta, por isso ela foi utilizada para a providência do desenvolvimento e da extração. Por exemplo, supondo que Deus esticasse a cenoura para fazer com que ela crescesse, essa resistência permite que ela não rache nem se deforme. Ainda na hora de colher, quando a gente puxa a cenoura, essa resistência permite que as folhas não se arrebentem e a gente consiga pegar ela por inteiro. É uma força que permite que as coisas se desenvolvam bem e não arrebentem até a colheita. No ser humano, o uso espiritual que corresponde a essa força é a persistência, que consiste em não se deixar arrebentar até que a gente consiga colher os resultados desejados. As dificuldades que a gente encontra são momentos, fases de crescimento da nossa vida que em que Deus Pai está puxando, está esticando o nosso espírito para a gente se tornar uma pessoa com um coração maior. E são momentos muito exaustivos, muito dolorosos, que a gente acha que não consegue aguentar mais. Mas Deus Pai nos concedeu essa força de espírito de não arrebentar, a persistência. E é importante a gente sempre cultivar para não perder essa característica e ajudar as outras pessoas a serem persistentes também. Com isso a gente consegue crescer espiritualmente e acumular o merecimento de alcançar os nossos objetivos. Ainda, Oyasama nos ensinou que é de suma importância não reclamar.
Oyasama costumava usar trocadilhos e em relação a essa providência, ela disse que Kurogutsuna se chama assim porque Kuro significa dificuldades, Gutsu significa reclamação e Na é uma partícula da língua japonesa para indicar negação. Juntando isso, a gente tem não reclamar das dificuldades. Isso significa que para a gente corresponder a essa providência, é essencial a gente não ficar resmungando nem reclamando dos problemas, lançando poeiras espirituais e coisas ruins para todo lado, né? A insatisfação e a reclamação impedem o crescimento e desenvolvimento das coisas e ainda faz com que a gente perca o merecimento das coisas. Por exemplo, se um estudante sente insatisfação e reclama que certo conteúdo é difícil, ele mesmo vai acabar impedindo que essa providência trabalhe para ele assimilar bem aquilo. Por outro lado, um estudante que gosta de ter mais conhecimento, que não sente insatisfação nem reclama, mesmo para conteúdos mais complexos, ele vai ter o merecimento de conseguir assimilar as coisas com mais facilidade. Na vida é a mesma coisa, sempre vão surgir obstáculos ou problemas difíceis que vão nos fazer chorar, ficar nervosos ou extremamente preocupados. Mas Deus Pai jamais dá um fardo maior do que a gente consegue carregar. Por isso é muito importante a gente aprender a passar por essas dificuldades, por essas situações, compreendendo o significado delas na nossa vida e não reclamar, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha o merecimento de aprender e crescer, né, com os problemas. A reclamação está muito ligada ao nosso sentimento de sofrimento, ao nosso sofrimento, né, diante de algum problema. Mas tem um conto budista que nos ajuda a refletir sobre isso. Eu vou trazer ele para vocês. Era uma vez um fazendeiro chinês. Um dia, um de seus cavalos fugiu. Seus vizinhos vieram até ele comentando como aquele acontecimento era um infortúnio. O fazendeiro respondeu, talvez. No dia seguinte, o cavalo que fugiu voltou, trazendo com ele 7 cavalos selvagens. Os vizinhos apareceram novamente dizendo que isso era uma grande sorte. O fazendeiro respondeu, talvez. Depois disso, o filho do fazendeiro tentou domar um dos cavalos selvagens e caiu quebrando uma perna. Os vizinhos vieram lamentar o ocorrido dizendo que aquilo era muito ruim. E o fazendeiro respondeu, talvez. No dia seguinte, os oficiais do exército que estavam recrutando os soldados apareceram, mas não levaram o filho do fazendeiro por conta da perna quebrada. Os vizinhos vieram ao fazendeiro falando sobre como aquilo era ótimo e ele respondeu, talvez. Eu já disse no vídeo sobre a sexta providência que é muito importante a gente buscar ser imparcial em relação às coisas e aos acontecimentos da nossa vida, principalmente com as coisas que a gente considera ruim, porque na verdade elas podem ser as sementes que vão nos trazer coisas boas futuramente, principalmente maturação espiritual. E se a gente não enxergar os problemas como oportunidade de aprendizado e achar que as coisas não deveriam ser assim, a gente vai acabar reclamando, a gente vai achar que Deus e a vida é injusta, vai culpar outras pessoas pelos nossos problemas, a gente não vai ter aceitação e por tudo isso a gente não vai conseguir prosperar. Com certeza é muito difícil a gente ter essa neutralidade e conseguir aguentar as pessoas ou os problemas sem reclamar. Mas é bom lembrar que toda vez que a gente reclama de algo, por mais simples que seja, é como se a gente arrebentasse e tivesse que fazer tudo de novo. É como uma planta, né, que começa a crescer e daí com a reclamação ela é cortada e precisa crescer de novo. Por isso, nesses momentos é muito importante que a gente saiba desabafar com as pessoas certas, né, que vão saber analisar o problema e mostrar o melhor caminho para a gente seguir sem sentir insatisfação no espírito. Além disso, quando alguém nos procura para desabafar, é importante também a gente não reclamar junto com a pessoa, e sim fazer com que a insatisfação seja amenizada. Se pelo nosso discernimento a gente tem o costume de pensar que as coisas são ruins e não tenta buscar compreender nem aprender as mensagens divinas, a gente acaba sentindo insatisfação e ainda reclama, e a gente perde o merecimento das conquistas. Com isso, mesmo que a gente se esforce muito, a gente não consegue chegar onde quer, porque se a gente, é como se a gente desse 2 passos para frente, arduamente para frente, mas voltasse 3 passos para trás toda vez que a gente reclama. Para não acontecer isso, é muito importante a gente buscar compreender as coisas que acontecem na vida e extrair o melhor delas, sem acumular sentimentos ruins. A insatisfação do que quer que seja é muito perigosa para a nossa vida e a gente
gente deve usar o nosso discernimento para sempre tentar enxergar as coisas boas das pessoas e das situações. Isso não é ser otimista demais, não é deixar de enxergar a realidade. É a maneira que Deus Pai nos ensinou para a gente merecer boa saúde, prosperidade, realizações. E quem ganha com isso é a gente mesmo. Se a gente conseguir ver a insatisfação como algo venenoso para o espírito, para o nosso espírito, a gente vai sempre tentar arranjar meios de não sentir isso. E para isso é essencial exercer a humildade desse instrumento da cobra preta, que consiste em saber extrair as coisas boas de tudo, principalmente das pessoas e das situações. Esse uso espiritual faz com que a gente consiga pegar apenas as coisas boas, mandar embora as coisas ruins e com isso absorver apenas aquilo que é bom. Se a gente extrai coisas ruins, ou seja, né, se a gente se foca apenas nos defeitos das pessoas, nas coisas que a gente acha errado e ainda se a gente reclamar, sem perceber, a gente vai acabar pegando para nós, para o nosso espírito, só coisas ruins, que fazem mal, né, e consequentemente danificam o nosso corpo também. Por isso é muito importante sempre tentar procurar buscar o lado bom das coisas, de tudo. Ainda como eu disse antes, essa providência trabalha com a quinta providência, que atua junto com o nosso espírito de aceitação. Se a gente não aceita uma pessoa, a gente não consegue extrair as coisas boas dela, né? E se a gente não extrai as coisas boas da pessoa, a gente também não consegue aceitar essa pessoa. Então a extração, a aceitação, elas andam juntas. E a mesma coisa acontece com os acontecimentos da nossa vida, né? E a falta de aceitação e a falta de extração de coisas boas impedem o nosso crescimento e os bons resultados. Para conseguir extrair as coisas boas, é essencial ter um espírito que sabe converter as coisas ruins em coisas boas, que sabe extrair apenas as coisas boas, né, do que quer que seja. E aí a gente vai conseguir ter o merecimento de o nosso espírito absorver as coisas que vão alimentar e dar vida à nossa alma, fazendo com que a gente consiga bastante virtude para conseguir aquilo que a gente almeja, né. Uma das formas de corresponder a essa providência nesse sentido é extrair o que as pessoas têm de bom e elogiar. Elogiar é ver o melhor da pessoa e transmitir palavras de elogio, né? Fazer isso contribui para o desenvolvimento dela também. Supondo que cada pessoa seja uma árvore, do que a gente vai precisar? De sol, de chuva, coisas que a gente recebe diariamente de Deus Pai. E quanto ao fertilizante, né? O que seria esse fertilizante? No ensinamento é dito que a palavra é o fertilizante. A palavra tem o poder de ajudar no desenvolvimento das pessoas. Por isso, para estimular o desenvolvimento das pessoas, principalmente das crianças, é muito importante, é necessário a gente sempre utilizar palavras de elogio. O reverendo Egami menciona em seus estudos que para a gente educar a criança é preciso 3 coisas: ensinar, praticar junto e elogiar. Elogiar é como estimular o crescimento da árvore. Claro que vão ter momentos em que os pais vão repreender os filhos por estarem fazendo algo de errado, né? Isso é normal e necessário porque é como se a gente podasse a árvore que está crescendo para que ela não cresça de maneira torta, né? Mas se os pais nunca elogiarem e só repreenderem, vai ser como cortar a árvore no meio, impedindo que ela cresça, né? Com isso a criança pode acabar nunca desenvolvendo as habilidades que tem. E além de elogiar, é muito importante também a gente saber incentivar as pessoas, né, e ajudar no desenvolvimento e no crescimento delas. Quem era muito bom nisso era meu avô. Apesar de ter muitos problemas na família, ele era muito gentil, atencioso e prestativo com as pessoas da vizinhança. E além disso, ele era um conselheiro muito bom. Muitas pessoas pediam a opinião dele antes de tomar alguma decisão importante, porque ele tinha uma visão muito ampla das coisas, né? Uma vez quando ele viu que um dos amigos dele consertava relógios com muito capricho, ele falou: "Você conserta relógios tão bem, devia abrir uma relojoaria." E com esse incentivo, esse amigo abriu a relojoaria e passou a fazer negócio com isso, né? E esse mesmo amigo construiu uma igreja, né, exatamente no terreno indicado pelo meu avô. E certa vez, um rapaz foi consultar meu avô porque ele estava indeciso sobre que trabalho ele poderia exercer. E o meu avô perguntou para ele que tipo de profissão que ele gostava, né? Uma das coisas que ele disse ter interesse era cortar o cabelo das pessoas, mas não sabia nada. E com isso, meu avô logo disse: "Se você quiser aprender a cortar, eu ensino."
O meu avô era daquele tipo de pessoa que sabia fazer de tudo. Era mestre de obras, cozinheiro, costureiro, decorador, mecânico, enfim. Não tinha nada que na época ele não conseguisse fazer. E uma das coisas que ele sabia fazer bem era cortar cabelo. Por isso ele sempre cortava o cabelo das pessoas da vizinhança de graça. Ele até tinha um kit de máquina de cortar cabelo que tinha trazido do Japão. E além de assinar esse rapaz, meu avô deu para ele um dos aparelhos que ele tinha trazido e também deu várias peças que ele tinha duplicado. Com isso, esse rapaz abriu em Mogi das Cruzes um salão chamado Akita, né, que deve estar em funcionamento até hoje. Na época, sempre que tinha alguma festa, cada pessoa ajudava com o que podia. E uma vez, meu avô ficou responsável de decorar a festa de casamento da filha do patrão dele, né, com origami e kirigami. Enfeites com dobraduras de papel. Ele era muito caprichoso e a professora que estava responsável por fazer o bolo ficou tão encantada com os enfeites que ela começou a andar pelo salão para poder ver os detalhes da decoração. Vendo isso, meu avô perguntou: "A senhora gosta?" E ela disse: "Sim, muito, o senhor está fazendo um milagre dentro de tanta escassez, né?" Meu avô, vendo isso, né, ele logo se prontificou a ensinar tudo que ele sabia sobre decoração com origami, kirigami, bambu e plantas de decoração, né. Com o tempo ele disse: "A senhora devia abrir uma loja de decoração, com certeza vai fazer muito sucesso." E foi assim que ela abriu realmente uma loja de decoração que hoje, até onde eu sei, foi sucedida pela filha. Meu avô costumava beber também nos fins de semana com os amigos dele e um dos amigos sempre levava peixe fresco e saboroso para acompanhar a bebida. As escolhas dele eram sempre tão boas, era uma pessoa que sabia escolher peixe tão bem que o meu avô, que tinha um paladar refinado, disse para ele certa vez: "Você sabe escolher peixe tão bem, você devia que abrir uma peixaria, com certeza vai ter muitos clientes." Meu avô passou tanta confiança que esse amigo realmente abriu uma peixaria chamada Yokohara, que oferecia sempre peixes muito bons. Essa peixaria eu acho que só fechou porque os filhos seguiram outros caminhos. O meu avô, ele sempre observava muito as pessoas e sempre elogiava, incentivava a fazer aquilo que elas gostavam ou tinham interesse, né? Ele até brincava dizendo que apesar de ajudar os outros a iniciarem os negócios, quem não prosperava muito era ele. Mas, mesmo não conseguindo superar esses problemas, eu acredito que meu avô contribuiu muito com os próximos, com aquilo que ele sabia fazer. Ele correspondia muito a essa providência por ajudar as pessoas a se desenvolverem. Por isso, apesar da dura predestinação que ele tinha, eu acredito que Deus Pai lhes concedeu a graça de meu avô ter uma família muito boa, né? Mas não para por aí. Eu acredito que meu avô realmente ajudou a comunidade porque ele ajudou a construir a primeira escola do bairro onde moravam. Ele sempre colocou em prática a ajuda do próximo, ele sempre pensava na comunidade, né, como um todo. E ele é um exemplo de pessoa que sempre praticava ajuda o próximo de maneira concreta, né, concisa e duradoura, né. Com esse exemplo, né, eu sempre penso, né, que às vezes a gente quer que a sociedade desenvolva para melhor e a gente quer deixar algum legado, quer fazer história, revolucionar o mundo, e para isso a gente acaba às vezes focando só no próprio desenvolvimento. Mas como esse mundo se move, né, pela ajuda mútua, além de focar no próprio desenvolvimento, é essencial a gente prestar atenção nas pessoas ao nosso redor, né, e ajudar para que elas cresçam e se desenvolvam também. Cuidar das pessoas, ajudar no desenvolvimento delas, adotar e cuidar das crianças, ensinar aquilo que sabe, tudo isso corresponde a essa providência e contribui para uma sociedade melhor. Nesse sentido, eu admiro muito o trabalho do educador, porque eles fazem muita diferença, né, na vida das pessoas e no desenvolvimento da sociedade. Agora eu queria falar sobre a poeira que não corresponde a essa providência. A maioria dos mestres acreditam que é a poeira da soberbia, que eu falei no vídeo passado, mas o mestre Moroi é o único que fala que é a poeira da ganância. Para a maioria dos mestres, as poeiras que não correspondem à sétima e oitava providência são contrárias ao mestre Moroi. Mesmo que eu fale sob a perspectiva dele, todos podem ficar à vontade para refletir como desejar, porque o mais importante é saber reconhecer e limpar as poeiras. No japonês se fala yoko e foi traduzido como ambição, e assim como a palavra orgulho, várias pessoas estranham quando a gente fala que ambição é poeira, porque também é uma palavra que tem um sentido positivo, principalmente quando se trata de ascensão profissional, em que é importante a pessoa ter uma ambição para poder se manter firme e se dedicar doamente.
Por isso eu prefiro dizer ganância, que é a mesma coisa, mas não tem esse sentido positivo e ninguém estranha quando a gente diz que é poeira. Segundo o mestre Moroi, a ganância é o uso errado da extração. Poder extrair os recursos da natureza é uma graça divina e todos podem extrair aquilo que é necessário para usufruir da vida, né? Mas quando tem egoísmo no ser humano, essa extração não tem limites, se manifestando como poeira da ganância. Essa é uma poeira que pode estar associada às riquezas ou ao poder, mas pode ser manifestada em relação a qualquer coisa que a gente tem vontade excessiva de possuir, podendo ser até alguma pessoa. Com a ganância, a gente nunca fica satisfeito com o que tem, sempre quer mais, quer lucrar mais, não importa os meios nem as consequências. É uma poeira que pode causar suborno, roubo, assalto, a corrupção, a mentira, a injustiça, a exploração de pessoas, a desvalorização do trabalho, as traições nos negócios, e as pessoas gananciosas podem acabar corrompendo os outros e até a si mesmo para alcançar o que quer. Essa poeira prejudica muito a natureza também, porque a gente acaba extraindo excessivamente os recursos naturais ao ponto de causar desequilíbrio no mundo todo, deixando danos muito sérios para esse mundo e para nós mesmos, né? Para limpar essa poeira, além de rezar, é muito importante a gente exercer o desapego, que é o uso espiritual que corresponde à quinta providência e que ajuda a gente a não ter o desejo de acumular demais as coisas. Com isso, a gente consegue pegar apenas o necessário e se desfazer daquilo que não precisa, que a gente não precisa. Além disso, é muito importante a gente ter objetivos que não sejam centrados apenas na gente, né? Muito importante a gente ter objetivos que envolvam o bem da família, da comunidade, da sociedade como um todo. Mesmo que o objetivo seja muito grande, né, quando ele está voltado para o próximo, não é ganância nem egoísmo, né? Pelo contrário, é um objetivo muito bom que contenta Deus Panis e o Yasam. Agora eu queria falar sobre essa providência no corpo humano. Por ser providência da extração, ela auxilia na saída do bebê durante o parto. É como se Deus trabalhasse para puxar o bebê para fora. Ainda, essa providência atua no crescimento e no desenvolvimento do corpo humano, desde a concepção até a fase adulta. O bebê se desenvolve durante as 40 semanas, à medida que a gente cresce, ela auxilia no aumento da estatura e no desenvolvimento dos órgãos. A criança se torna um adulto e, nesse processo, o corpo, a mente e o espírito se amadurecem. Ainda depois que a altura e os órgãos atingem uma estabilidade, essa providência ainda continua atuando no crescimento do cabelo, dos pelos e das unhas pelo resto da vida. Todo esse processo de crescimento é bênção dessa providência para não surgir nenhum problema no meio. Como essa providência também atua no desenvolvimento mental e psicológico de cada pessoa, amadurecer nesses aspectos também é auxílio dessa providência. Se devido ao poeiro, à predestinação, a gente não consegue corresponder a essa providência, né? Pode ser que surja problemas que prejudicam a altura, que afetam o desenvolvimento do feto, dos órgãos e até mesmo o desenvolvimento mental e psicológico, né? Ainda como essa providência da absorção, ela nos auxilia a absorver os nutrientes necessários no nosso corpo. E o mestre Moroi fala que ela atua principalmente no nosso intestino. O mestre, pode acontecer de o nosso corpo não conseguir absorver os nutrientes necessários, mesmo que a gente esteja consumindo, e esse é um problema de desabsorção. Ainda pode acontecer de o nosso corpo absorver coisas que na verdade deveria eliminar. Existem muitas substâncias que nos fazem mal e que o nosso corpo pode acabar absorvendo de alguma forma. Para não ter esse problema, é muito importante a gente extrair as coisas boas e ter um bom discernimento para eliminar as coisas que fazem mal para nós, né? E aí, com isso, o nosso corpo também vai saber trabalhar da mesma forma, absorvendo aquilo que faz bem para a saúde e vai mandar embora aquilo que faz mal ou que o corpo não precisa. Agora eu vou falar sobre a providência no mundo. Essa providência atua de forma muito ampla porque tudo passa por um processo de desenvolvimento. As plantas se desenvolvem desde a semente, os animais se desenvolvem desde a concepção e mesmo os recursos naturais não renováveis que a gente extrai também passaram por um processo de desenvolvimento de milhares de anos. Quando a gente acaba perdendo o merecimento dessa providência, a colheita não é boa, as plantas e os animais não se desenvolvem bem, os recursos começam a faltar e a extração é prejudicada. Tudo isso é afetado pelo uso espiritual da ganância, né? Ou do uso errado da extração, né? E é uma mensagem de Deus Pares e o Yasma para a gente refletir a forma como a gente extrai e utiliza os recursos da terra, né?
Eu acredito que os momentos em que a colheita foi escassa e houve episódios severos de fome, certamente havia muita ganância e amor próprio, em que as pessoas desejavam lucrar e acumular mais e beneficiar apenas aqueles pelos quais tinham consideração. Para quem não viu, o amor próprio é poeira que não corresponde à quinta providência, e a providência correspondente à de hoje, né? Acumular essas poeiras faz com que a chuva seja afetada, né, causando seca ou excesso de chuva, e que pode prejudicar diretamente a plantação e a nossa alimentação. Por isso a gente deve cuidar para limpar essas poeiras, né, dos nossos corações através da salvação mútua. Bom, para finalizar, eu queria ressaltar que a gente é tudo aquilo que a gente absorve. Por isso, cabe a cada um de nós saber extrair as coisas boas para o nosso espírito também absorver coisas boas e ter o merecimento dessa providência. Assim, nesse final de ano, eu espero que a gente consiga refletir bem sobre o ano que passou, que a gente consiga compreender as mensagens de Deus e de Oyasama, e para a gente poder extrair e absorver os aprendizados e as coisas boas que alimentam a vida e a alma, né? Eu também desejo que o ano de 2021 seja repleto de paz, amor, felicidade, harmonia e muitas realizações para todos. Mês que vem eu vou falar sobre a Nona Providência. Eu espero por vocês. Um grande abraço e até mais.